O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, rejeitou nesta quinta-feira 4 o texto alternativo negociado por Davi Alcolumbre com o aval dos togados do STF para o projeto da anistia que não inclua o presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que cabe ao presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, apenas pautar o projeto e não discutir. O texto da oposição torna o presidente Jair Bolsonaro elegível nas próximas eleições e garante a anistia a partir de 14 de março de 2019, data do início do inquérito das fake news aberto por Dias Toffoli. Anistia para quem o senhor defende quando o texto for discutido no Senado? Não há possibilidade de aceitarmos uma anistia seletiva por todos os argumentos que eu tenho ouvido, inclusive dos senhores, da Globo e dos demais veículos de comunicação. Até porque essa proposta, ou pretensa proposta que é dada, é tipo, olha, vamos resolver anistiar só aqueles que participaram da invasão. Ora, a invasão é justamente o pretexto para linkar com um pretenso também golpe de Estado que nunca houve. E as pessoas dizem, mas pode ser declarado inconstitucional porque não se anistia quem pratica golpe de Estado. Olha, como é que você vai anistiar, 1.500 pessoas e não anistiam 3 ou 4 pelo mesmo motivo? Para mim é muito esquisito, que nós estejamos hoje com um debate interditado, não é pela pressão de opinião pública, ou de parlamentares, ou de agentes políticos, é de um outro poder que tutela e intervém e interdita o debate nessa casa. Nós estamos numa situação muito ruim no Brasil. Mas então essa anistia... eu só concluí. Quando o senhor fala de anistia Nós estamos seletiva? numa situação muito ruim, porque você tem um Congresso que representa o povo que está impedido de se manifestar contra ou a favor, porque pretensamente tem que ouvir primeiro um outro poder, que é o Supremo Tribunal Federal, que só deveria ser provocado caso algum cidadão, alguma empresa, alguma entidade fizesse arguição de inconstitucionalidade. Aí sim, eles poderiam conversar a respeito do tema. Mas no Brasil virou tudo de ponta cabeça. O agente político mais importante do Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. Então, o que o senhor está dizendo, quando o senhor fala de anistia seletiva, o texto que o senhor defende é anistia incluindo o ex-presidente Bolsonaro, é isso? Não, ampla. Não é possível nós falarmos de anistia num país que tem toda uma tradição de reconciliação e de pacificação, olhando pelo retrovisor. Quem nós ouvimos falar contra, de uma maneira muito incisiva, contra a possibilidade de anistia, aliás, entoando palavras de ordem, se posicionando publicamente contrário, é o presidente Lula e os seus acólitos. E são justamente eles que foram beneficiários de anistia. E veja, alegar porque o presidente Bolsonaro foi o idealizador do processo. As pessoas foram anistiadas por crime de morte, vamos deixar claro, por assalto a banco, por sequestro. E naquela oportunidade, para se reconciliar o país, não se fez uma gradação, olha, só vamos anistiar quem falou mal do governo, ou quem estava numa passeata, ou quem eventualmente escreveu um livro proibido, porque hoje no Brasil existe, infelizmente, está banalizado o crime de opinião. Nós temos aí centenas de pessoas sendo processadas porque ousaram contestar, por exemplo, o judiciário brasileiro e o sistema eleitoral. Fazer uma crítica à justiça hoje virou um anátema, virou um dogma de fé. Eu vi editoriais de todos os grandes jornais do país ontem, uníssono, parecendo que estavam conversando entre si, batendo no governador Tarcísio, porque ele ousou colocar em dúvida alguma ação judicial, a ação do judiciário brasileiro. Eu tenho certeza que o que ele quis dizer é que existe no judiciário brasileiro, na alta cúpula, decisões políticas, ministros que falam politicamente, que se posicionam politicamente, e isso realmente causa um desconforto, porque cada um no seu quadrado.